Bem-vindos ao Está Escrito Canadá. Hoje continuaremos estudando o livro do Apocalipse, estamos estudando os selos de Deus e hoje continuaremos estudando especialmente a mensagem entre o sexto e o sétimo selo. Continue conosco aqui no Está Escrito Canadá. Bem-vindos ao nosso estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando o Apocalipse e para nos ajudar mais uma vez nós temos o pastor Steven. Obrigado. Pastor, Deus o abençoe. Gostaria que você também nos abençoasse. Claro. Orando por todos aqueles que nos ouvem, orando também por alguém que você tem em mente. Eu creio que você tem uma pessoa que você tenho. É um homem chamado Jerry, ele tem câncer, mas também tem uma infecção. Então está a sofrer bastante. Então vamos orar para ele. Por favor. Vamos orar então? Deus, nós estamos aqui outra vez orando sobre Apocalipse, os tempos do fim. Mas nós temos muitas pessoas que estão a sofrer aqui hoje. Eu estou a pensar do Jerry e os outros que também podem estar a sofrer aqui hoje, que estão a ouvir o programa. Fica com eles, abençoa eles e que nós hoje podemos aprender mais sobre Ti. É isso que eu peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, e estamos retomando o nosso estudo aí depois do sexto selo. O último estudo foi sobre o sexto selo, não é isso? Nós estamos a seguir e estamos bem perto do fim, né? Este capítulo é bem interessante porque o capítulo 6 acaba com o sexto selo, mas o sétimo selo só acontece no capítulo 8. Então, nós temos um capítulo inteiro que é como se fosse assim, o que é que vai acontecer naqueles últimos momentos, né? Entre estes dois selos. Como é que vai ser o homem de Deus? Como é que nós vamos viver nos últimos momentos assim da Terra? Eu creio que nós temos aí uma mensagem muito especial, um conteúdo muito especial como se fosse nesse intervalo, né? Nesse pequeno momento de transição entre do sexto para o sétimo. E temos algumas coisas bem interessantes. Vamos dar uma olhada então, pastor? Pode ser, claro. Capítulo 7. Você que está conosco, se você tem a sua Bíblia, pegue nesse momento, vamos acompanhar juntos a leitura aqui da Palavra de Deus. Apocalipse capítulo 7. Vamos ler o verso 1 do capítulo 7. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Interessante, nós temos algumas coisas bem diferentes aqui. E, por exemplo, 4 cantos da terra, o que seria isso? Nós temos também aí os 4 ventos. 4 ventos, E os 4 anjos estão segurando os 4 cantos da terra. O que é isso, pastor? Como que nós podemos entender? É algo interessante, não é? Como todo o livro de Apocalipse é simbólico, né? Eu penso que até agora nós já lemos 6 capítulos. Eu penso que nós já podemos ver que 99% das coisas que está escrito no livro de Apocalipse é simbólico. Então, os 4 cantos do mundo, para nós pode ser um pouquinho confuso, porque nós sabemos que o mundo não tem cantos, né? Mas naqueles dias eles falavam assim. Era uma maneira de expressar bem popular, né? Os 4 cantos só quer simbolizar todo o mundo, né? Todas as regiões, norte, sul, este, oeste, e que os anjos, 4 anjos, que estão lá
para segurar o vento. O vento na Bíblia normalmente representa coisas ruins, né? Destruição. Não é só um ventinho pequeno, não, isto é furacão, assim, uma coisa forte que ia entrar para destruir o quê? A terra, o mar e as árvores, né? Tudo que existe, basicamente. Só que aqui nós temos um pouco de graça, né? Nós temos aqui Deus que fala que eles têm que segurar o vento. É interessante porque nós lemos o quinto selo, né? Que é o mundo, terremoto, o sol, a lua e as estrelas a caírem. Sim. Parece que o mundo vai acabar, né? E realmente, sem estes anjos, sem os anjos, sem Deus a falar, olha, segura o vento, o mundo ia acabar. Então, o que nós estamos a ler aqui no primeiro versículo é Deus a dizer, olha, o mundo só não vai acabar porque eu ainda estou a segurar assim os ventos, a destruição. Mas não é para sempre. Eu só estou a dar um tempinho, aquele tempo entre o sexto e o sétimo. Então, eu vou dar ao mundo, para nós, um tempo. Agora a pergunta é, porquê? Porquê é que Deus está a dar este tempo para nós? Tem uma mensagem implícita aí, né, mostrando que Deus ele está no controle. Claro. Yep. Às vezes nós olhamos ao nosso redor, está tudo descontrolado, né? Vemos no momento que nós estamos vivendo tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E nós às vezes chegamos à conclusão de que ninguém segura, né? Eu acho que agora vai, né, tantas guerras e tantos problemas, conflitos de todos os tipos. Mas Deus ainda está controlando os ventos, dando um tempo de graça para que as pessoas possam se arrepender dos seus pecados, para que elas possam se lembrar de Deus, se voltar para Deus. Então, é uma mensagem muito bonita, mostrando que o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus por aqueles que estão sofrendo neste mundo, por aqueles que estão em pecado, aqueles que não conhecem a Deus. Ele está controlando, segurando, para que os homens não se destruam, né? E é aqui que a pessoa tem que tentar pensar, começa a pensar, né? O mundo já está tão ruim. E agora a pessoa tem que perceber, mas mesmo assim Deus está a segurar. Então, quanto ainda pode ser pior? O que é que vai acontecer com este mundo o dia que Deus finalmente dizer assim para os anjos, ok, agora tem que se deixar. Solta. Agora tem que acontecer, tem que ter o resultado da escolha que os seres humanos fizeram. Né? Porque no fim é isso, né? Nós escolhemos este mundo. Adão e Eva, e eu sei que há muitas pessoas, mas foi eles que escolheram, eu nunca escolhi. Mas todos os dias o que é que nós fazemos? Pecamos. Cada vez que nós pecamos, o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a escolher. Eu escolhi isso também. Da mesma forma que Adão e Eva escolheram, nós também escolhemos. E um dia, o mundo, a terra, vai sofrer as consequências completas, né? Sem essa proteção de Deus, um dia o mundo vai sofrer essa consequência do pecado. O que é que Deus fala? A consequência do pecado é a morte. É morte. E é isso que a Bíblia fala. O que é bom é que Deus dá este tempo, como falaste, né? Para as pessoas voltarem a Deus, para as pessoas pedirem assim perdão e isso. Então, o que isto mostra, ainda não lemos, mas o que isto mostra é, tem esse caminho que vai acontecer, vai haver o fim do mundo, mas nós temos uma escolha. Tem um segundo caminho que nós ainda, por enquanto, podemos escolher. E é isso que nós vamos aprender aqui hoje. É interessante que
nós vamos entender o porquê que Deus pediu para os anjos segurarem os 4 ventos da terra, os 4 cantos da terra. E é impressionante porque nós vamos ver aqui o outro lado. Nós vimos ali no 5º selo os perdidos, falando dos grandes, os reis da terra, pedindo para as rochas e as montanhas caírem sobre eles, porque eles não queriam ver a face daqueles que rejeitaram toda a vida, a face de Jesus. E agora nós vamos ver o porquê que Deus ele está segurando, é claro, para dar oportunidade para todos se arrependerem, mas nós temos aqui algo um pouquinho a mais, algo muito especial, e nós vamos ler agora e vamos entender o porquê de maneira um pouco mais ampla. Capítulo 7 de Apocalipse, versos 2 e 3. Então vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Ok, então tem um 5º anjo, né? Nós temos os 4 que estão a segurar o vento. Depois a Bíblia fala que tem um 5º anjo que parece que é diferente do que os outros, né? Ele vem do Oriente, né? Nessa direção. Só que ele tem o quê? Ele tem o selo do Deus vivo. Do Deus vivo. Eu sei que a ideia do selo é uma imagem que acontece assim em muitas áreas da Bíblia. Eu sei que Ezequiel, o profeta do Antigo Testamento, ele fala também do anjo que tem um selo. E nessa história até fala, começa lá no templo de Jerusalém e vai assim avante, fora, selando quem? Aqueles que realmente guardem as leis de Deus, que estão a seguir a Deus, que estão assim, que são filhos de Deus reais. Põe o selo neles e o resto não. Aqueles que não estão a seguir as leis, que não estão a seguir a Deus. E no fim, Deus fala que ia ser um tempo muito ruim. Aqueles que não eram selados iam morrer. Né? É como eu lembro assim, Moisés, quando o anjo veio para baixo e a pessoa tinha que pôr o sangue lá na porta, isso. Era como um selo também, né? Não na pessoa, mas na casa, simbólico da família. E o anjo passava, aqueles que tinham o selo viviam, mas aqueles que não tinham o selo morriam. Então, este selo do Deus vivo é uma coisa muito séria. É uma coisa que todos de nós temos que ter a certeza que nós temos esse selo. Porque se nós não temos, a Bíblia está muito claro, essa pessoa não vai viver. É interessante isso, pastor, porque pelo que vemos aqui, a destruição, todos os ventos vão ser soltos de conflitos, de destruição de problemas, logo depois que forem selados. Então, foi o que o anjo disse, não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. É interessante que nós vemos aqui o selo de Deus, mas o Apocalipse também fala do selo da besta. Então é interessante que se nós não formos selados por Deus, automaticamente nós estaremos do outro lado. E nós vamos estudar sobre isso, né? Sim. Aquele número bem famoso, os 666, né? Todo mundo tem medo desse símbolo. Eu sei que muita gente fala que é uma coisa que eles vão pôr na mão, ou dentro da pele. Nós vamos estudar, né? Mas muito, muito certo o que falaste. O fato é que não é só um selo, mas são 2. Assim, a besta é uma marca, eles falam que é a marca, mas é um selo. Então, neste mundo, nós temos que escolher. Ou temos o selo de Deus, ou o selo de Satanás, né? E o pior é a pessoa que não escolhe. Deus nunca vai forçar. Deus nunca vai forçar o selo dele em ninguém. A pessoa tem que escolher assim com o coração.
Satanás já não é assim. A pessoa que não escolhe, ele já põe. Então, provavelmente tem pessoas que estão a ouvir aqui hoje que estão a falar, eu nem quero entrar nesse assunto. Eu preferi nem pensar nisso. Se Deus é bom, Ele vai me salvar, né? Só que temos que lembrar, Deus nunca vai forçar. Então não é um assunto que a pessoa pode deixar ao lado, ou esquecer, ou não. Isto é muito sério. A pessoa tem que fazer a escolha. Porque se a pessoa não faz a escolha, também é uma escolha. Só que é a escolha errada. Essa imagem de selo é interessante, que o selo, ele por exemplo, os animais são selados, colocado ali as iniciais do dono, né? Yeah. Então, o fato de nós entendermos essa mensagem, ter essa imagem do selo na Bíblia, falando sobre isso, mostra que se nós temos o selo de Deus, é que nós somos dele. Nós aceitamos as suas diretrizes, os seus mandamentos, a sua vontade, e nós então pertencemos a Deus. Então, é realmente muito importante nós entendermos isso e procurarmos compreender a respeito de Deus, da sua vontade, para que nós possamos nos identificar com Ele, e com certeza nós seremos selados recebendo o selo de Deus e não a marca da besta. E é aquilo, nós estamos a ler do selo agora, mas esta ideia do selo vai repetir várias vezes no livro de Apocalipse. Então, o que é que isso quer dizer? É como se Deus estivesse a dizer, olha, isto não é só uma coisinha que vem e passa. Eu vou repetir. E se Deus está a repetir, é porque é importante. E até fora do Apocalipse, muitas vezes fala sobre o selo de Deus, né? Ter o nome de Deus em nós. Então, realmente, é um tema muito importante. É uma coisa que nós temos que ter muito cuidado de não deixar, que infelizmente é o que muita gente faz, né? Isto é confuso, isto dá muito medo, né? Não quer pensar nessas coisas. O problema é como a morte, a pessoa tem que pensar nisso, senão ainda vem mais rápido, né? A pessoa tem que estar pronto para lutar, para estar no lado certo. E esta ideia aqui dos selos é uma dessas mensagens de Apocalipse, que é uma mensagem que a pessoa não pode deixar. Tem que estudar e tem que fazer a escolha certa. É claro, nós vamos num outro episódio, num outro programa estudar de maneira mais específica, mais profunda, né? Mas é importante realmente nós entendermos como nós podemos fazer parte dos que serão selados. Amém. Tem um verso aqui no capítulo 7 de Apocalipse que traz uma mensagem bem interessante, fala de um número, a maioria das pessoas não entendem. Então, gostaríamos de ler neste momento. Pastor, você poderia ler? Claro. Obrigado. Então, é capítulo 7, versículo 4. Vamos ler juntos aqui. Então ouvi o número dos que foram selados, 144.000, de todas as tribos de Israel. Então parece uma coisa bem exato, né? 144.000, não mais um, menos um. Parece um número bem... O número exato, né? Exato, yeah. É interessante que aqui fala de todas as tribos de Israel. Quantas tribos tinha o povo de Israel? São 12, né? Só que os nomes mudam um pouquinho, dependendo, porque nós sabemos que José, né? Penso que foi José, que também teve mais 2 filhos. Então o número fica assim um pouquinho diferente. Mas quando nós falamos assim dos filhos de Israel, é 12. Da mesma forma que nós falamos dos discípulos de Deus, 12. 12 apóstolos, sempre 12, né? Então nós podemos ver que na Bíblia esse número de 12 é simbólico. 12 sempre representa assim um número completo, ou um número de Deus. Até é bem interessante, né? Quando nós vemos as horas do dia, assim, 12 horas de luz, 12 horas de escuridão, né? Pelo menos lá em Israel era assim. Então, 12 é um número usado na Bíblia que representa
assim, um número completo, ou o número do povo de Deus. Em outras palavras, 12, das 12 tribos... Mais 12. Exatamente. Aí nós temos aí os 144 mil, não é? Yeah. 12 vezes 12. Então, eu creio que realmente representa a plenitude, representa todo o povo de Deus, os salvos, porque é um número exato. Yeah. E esse número seria simbólico, literal? Seria possível ser literal, pastor? Olha, tudo é possível, né? Mas quando a pessoa lê, nós já falamos sobre isso, quase tudo no livro de Apocalipse é simbólico. A razão que a maioria das pessoas falam que é simbólico tem duas razões. O primeiro é porque é um número exato, né? Isto quer dizer, se houvesse mais uma pessoa que queria aceitar assim, perto do fim do mundo, não, eu já tenho o meu número, não posso aceitar mais, né? E Deus não ia ser assim. Mas o outro fato que para mim é ainda mais forte é estes tribos já não existem mais. Né? O povo de Israel ficaram misturados e já não pode-se dizer eu sou do tribo de Simeão. Não existe um Simeão assim puro, um Levi puro, Judá puro. Então, é impossível achar 12 mil de cada. Então, nesse sentido, a grande maioria fala que é simbólico. Eu também aceito assim porque é Apocalipse. Apocalipse é um livro simbólico. E nós já falamos do número 12. Né? É 12 vezes 12 mil. Que quer dizer os 12 do Antigo, 12 do Novo, mais 1000, que é um número grande. Muitas pessoas vão ser salvos. Todos representam o povo de Deus. Perto do fim do livro, nós vamos ler sobre a Nova Jerusalém. E é interessante, porque fala das medidas da Nova Jerusalém, que é um cubo, exato. Um cubo tem 12 linhas, né? Cada linha era 12 mil, não me lembro agora estádios. Que, quando a pessoa põe tudo junto, fica quê? 144 mil. E a Nova Jerusalém a Bíblia fala que é a noiva de Jesus, ou a igreja de Jesus. Então, para mim, quando eu leio a Bíblia, quando eu leio o Apocalipse, este número representa, como já falaste, todos aqueles que vão ser salvos. Todos que fazem parte da família de Deus, que têm o selo de Deus, o nome de Deus neles. Isso fica mais evidente também porque lá fala de todas as tribos de Israel e não faria sentido se a salvação é para todos, se perante Jesus não é judeu nem grego, Jesus ele veio, né, não tem diferença, ele aceita qualquer um que o aceita como seu salvador, mesmo que não seja judeu. Yeah. Então nós fazemos parte do povo de Israel espiritual, aqueles que aceitam a Jesus. Então faz realmente mais sentido nós termos essa compreensão de que esse é um grande número de pessoas, exatamente, de todos os que serão salvos. Né? E nós podemos ler, né? Não sei se tu queres ler. Pode ser. Todos aqueles tribos que a Bíblia até põe os 12 lá. Versículos 5 até 8. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Azer, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, 12 mil. Aqui nós podemos ver outra razão que eu penso que é simbólico, porque não é assim, 9 mil aqui, 12 mil, 14 mil ali. Né? Não, é exatamente cada tribo, 12 mil. Qual é a chance que ia ser exatamente assim? Mas o que isto quer dizer é, de qualquer lugar
Deus tem o seu povo que é para ser salvo. Amém. Amém. Que mensagem maravilhosa para todos nós, compreender que todos podemos ser salvos, que todos temos a mesma oportunidade. Eu creio que você também gostaria de fazer parte do povo de Deus. Portanto, entregue o seu coração a Jesus, vamos andar com Ele, compreender a sua palavra e permanecer ao seu lado. Eu quero orar com você neste momento para que Deus o abençoe. Oremos. Maravilhoso Deus, obrigado porque podemos fazer parte do Teu povo. Todos nós temos a oportunidade, independente da cor, da raça, independente de como nós somos, o que temos vivido, se entregarmos a nossa vida a Ti, nós podemos ser salvos. Nós Te louvamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Nas últimas semanas, nós estávamos a aprender que vai haver 2 grupos no fim do mundo. Um grupo vai ter medo de Deus e vai esconder dele. Mas o segundo grupo vai ter paz e vai olhar para cima para ver Jesus vindo nas nuvens. Se vocês querem fazer parte do segundo grupo, nós temos esta revista aqui. Paz na tempestade. Nós sabemos que o mundo está a ficar pior, mas nós podemos ter paz. Com esta revista vocês vão aprender como fazer isso. Vocês podem receber completamente grátis. É só nos contactar com a informação que vai ser dada agora. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Lá também é possível enviar o seu pedido de oração, registrar o seu testemunho e compartilhar nossos programas através das redes sociais. Agradecemos as cartas recebidas, todos os pedidos de oração e também o apoio financeiro. Foi muito bom estarmos juntos no programa de hoje. Queremos agradecer a todos vocês, agradecer também ao pastor Steven. Obrigado, foi bom. É uma alegria podermos estudar a palavra de Deus, entender os propósitos de Deus e principalmente estarmos nos preparando para o encontro com Ele. Eu desejo a você a paz de Deus e na próxima semana estaremos mais uma vez continuando o estudo, desta vez do 7º selo. Portanto, aguardamos a todos vocês junto conosco aqui no programa, mas até lá, lembrem-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.